Olá novamente, iniciando aí o módulo 5 da apostila 2. Só eu não tenho apostila 2. Não, gente, pode ficar sossegado, eu sei que vocês não receberam ainda, tá? Mas não tem problema, só vocês anotaram o resuminho no caderno de vocês, não vou cobrar nada da apostila, tá bom? A atividade que eu passei para vocês semana passada tá relacionada com a apostila, mas é por isso que eu coloquei para vocês ali na plataforma. E amanhã vou estar soltando para vocês quarta-feira vou estar soltando para vocês o gabarito, tá? Lembrando, vai contar ponto positivo até amanhã só, hein? Cuidado, vai deixar para depois não. Então vamos lá, o contato de europeus com outros continentes, tá? Como foi esse contato? Existe um texto na apostila 2 de vocês que é uma conversa com um historiador, tá? São dois historiadores, uma entrevistando o outro, tá? Então são dois historiadores da América Latina que vão fazer uma análise sobre o descobrimento da América, o que eles pensam a respeito desse descobrimento. Quando foi comemorado os 500 anos do descobrimento por Cristóvão Colombo, ficou aquele impasse, devemos comemorar ou não devemos comemorar, porque afinal de contas a América não foi descoberta, já existiam povos que aqui viviam, ela só era desconhecida pelos europeus, tudo mais, mas aí ficou naquele impasse e aí foi feita essa entrevista, tá? Na entrevista, o historiador, né, que está sendo entrevistado é o Miguel León Portilla, tá? E ele faz a seguinte, né, afirmação: o desembarque de Colombo na América desata um processo que leva toda a humanidade a tomar consciência das diversidades culturais e da dimensão do planeta. Tá? O que ele está dizendo aqui? Que para o León Portilla, deveria sim se comemorar a descoberta da América, tá? Porque a atitude, a ação do Colombo ao descobrir a América, né, para os europeus aí, significou que ele iniciou, né, um processo em que a humanidade teria consciência dos povos espalhados pelo mundo, tá? E de toda a diversidade cultural que eles iriam ver a partir de então, tá? Além disso, né, o tamanho do planeta, a dimensão, como que era esse planeta. Lembra que eles ficavam naquela discussão, o planeta é plano, vamos acabar numa imensa cachoeira, com aquela intrepidez de Colombo, né, de se aventurar em algo que o europeu, né, não se arriscava, que era se afastar muito do continente, se lançar em alto mar, viajar para um local que até então ninguém, né, tinha viajado. Quando ele fez isso, ele teve essa disposição, né, esse espírito aventureiro, ele acabou desencadeando todo esse processo, tá? Não que ele tivesse noção que ele estava desencadeando tudo isso, mas vai ser uma consequência do ato dele, tá? Aí aqui embaixo eu coloco para vocês uma explicação do que ele está dizendo em cima. Ou seja, os povos começaram a ter conhecimento que existiam outros continentes e um grande número de povos diferentes espalhados pelo mundo. Então, o índio passou a conhecer o europeu, o branco europeu, o branco europeu passou a conhecer o índio, passou a conhecer o africano, o asiático, e aí começa uma interação global, tá? Essa interação global não vai ser só de pessoas, né, só de troca cultural, vai ser também de troca econômica, tá? Vamos dizer assim que o mundo globalizado começa a partir de então. Aí eles vão ter troca comercial, eles vão passar a ter também domínio militar e político e vai por aí afora, tá bom? Então vieram toda aquela mudança acarretada pela ação de Colombo. As grandes navegações aumentaram o intercâmbio entre os povos, tá? Daí vai se intensificar esse intercâmbio, essa troca de mercadorias, essa troca de cultura, tá? Permitindo que realidades diferentes dialogassem
Este processo foi motivador da mestiçagem entre os povos. Tá? Então, no momento em que o branco europeu veio para a América, começa a se estabelecer aqui, né? Deixa lá um grupo de homens, né? Para se fazer o contato, para ter o diálogo, né? Para aprender a língua do nativo, e o nativo, principalmente o nativo, aprender a língua deles. Ali começou uma interação mais próxima entre eles, que acaba levando ao processo de mestiçagem dos povos, principalmente os americanos, né? Nós somos os mais mestiços do planeta, né? Principalmente nós brasileiros. Então esse processo de mestiçagem veio desse convívio, né? Dessa interação mais próxima entre o branco europeu, o indígena, o negro, né? Quando chega na América também vai fazer essa contribuição e vice-versa, tá bom? Aqui nós temos uma imagem para vocês das 3 embarcações da viagem de Colombo, né, que vai ser Santa Maria, Pinta e Nina. Essa imagem aqui é tirada de um filme chamado 1492, A Conquista do Paraíso. Vocês conseguem ver pelo YouTube, é um filme bem interessante que mostra para vocês a descoberta da América por Cristóvão Colombo. Mostra um pouquinho, né, da biografia dele. Foi feito no ano de 1992, quando foi comemorado os 500 anos do descobrimento da América. Acho que eu já tinha falado para vocês quando eu falei das grandes navegações. Aí continuando aqui, porém não podemos esquecer que o contato dos brancos com os indígenas provocou a morte de inúmeros indígenas, né? Então não foi só oba-oba, só ponto positivo desse contato do branco europeu com os outros povos, né? E vice-versa. Teve o ponto negativo, e um dos pontos negativos foi a morte, extremamente negativo, né? Foi a morte de inúmeros indígenas. Essa morte ela foi em decorrência do que, Sora? Doenças passadas pelo branco europeu para o nativo, que não tinha imunidade em relação a vários vírus e bactérias que o branco europeu trouxe, e isso acabou dizimando muitas das vezes tribos inteiras, tá? A maneira brusca como o europeu passa a tratar o nativo, né, que vai escravizar, então a escravidão acabou dizimando grande parte dessa população indígena, ela vai ser responsável por isso também, tá? E a própria cultura, né, do índio, que fica sob ameaça pela imposição do branco europeu em relação à cultura do indígena, né, que não se importava em aprender a língua deles, não se importava em conhecê-los realmente, simplesmente só os tratava fundamentado na ideia de uma visão eurocêntrica, né, e também preconceituosa. Os europeus ficaram impressionados pela flora e a fauna que encontraram na América, flora e fauna que eles desconheciam por completo, muitos animais que eles nunca tinham visto, né? Aves como arara, papagaio, muitos macacos, né? a própria onça, né? Isso tudo despertou um encanto por parte dos europeus e muita planta também desconhecida por eles e algumas medicinais, tá? Também os hábitos dos nativos. Foi chocante para o branco europeu de ver aqueles homens andando nus, as mulheres nuas, né? Sem o menor pudor, sem a menor vergonha, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Para eles era, para o europeu não, tá? Mas dos hábitos mais chocantes para o branco europeu, que o nativo praticava, não todos, mas uma parcela desses nativos, dessas tribos, tá? Foi a prática do canibalismo, né? Que muitos deles praticavam. Então isso impactou muito os europeus. Os europeus vieram muitos para a América e boa parte deles eram degredados. O que eram os degredados? Eram aqueles caras que praticaram crimes lá na Europa e para pagar pelo crime deles, eles vinham para as novas terras para cumprir a pena deles aqui ou no navio, tá? Então eram criminosos, tá
bom? Parar por aqui, gente, não vou entrar nos astecas, e aqui nós vamos ver uma cena também do filme, em 1492, a Conquista do Paraíso, né? Que é quando estão nativos e brancos aqui, lado a lado, como vocês podem ver, tá bom? Fiquem com Deus, uma boas férias para vocês, até a próxima aula.